Boa noite, boa noite. Gente, vamos então começar pelo seguinte, né? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com determinados aspectos, né, relacionados a Estados Unidos século XIX. Então, eu quero fazer, pelo menos a minha ideia é de trabalhar, né, um pouco parecido com o que nós fizemos na aula passada. E o que, que nós fizemos na aula passada, né? Nós trabalhamos com determinados aspectos, né, relacionados à Revolução Industrial e depois nós fomos para um trabalho com as questões. Então, ou seja, né, na primeira aula, essa aqui que nós estamos gravando, eu vou trabalhar com aspectos aqui dos Estados Unidos no século XIX, né, América no século XIX, e na segunda aula eu vou trabalhar com algumas questões que eu mandei até lá para o Class 1, não precisa ser todas, e eu marquei aqui até aonde possivelmente nós trabalharemos. Gente, qualquer descompasso entre o que eu estou falando e entre o que eu estou falando e o que pode ter na apostila de vocês, vocês me advirtam, né? Porque eu pedi hoje uma foto para a Kilza do sumário do material, ela até me mandou, mas como eu falei, eu estou sem apostila, então é um material que eu tenho preparado aqui dessa apostila, do conteúdo básico dela, para trabalhar com vocês. Então, dado esses recados, pessoal, há um último recado só. Meninos, o que, que acontece? A primeira gravação, ou seja, né, a nossa primeira aula, os 40 minutos aqui, ficam bons, não dão problemas na hora de converter o vídeo. Mas os outros 40 minutos eu não sei o que, que acontece. Qual o problema que dá que acaba não convertendo o vídeo? Então, aí o que, que eu vou buscar fazer? Nos 40 primeiros minutos eu trabalho conteúdo e nos últimos 40 minutos a gente trabalha com exercício. E aí deixando sempre lá no Class 1 postado a aula, é, termino aqui e já baixo o vídeo, coloco no YouTube, deixo o link gravado. Então, dados todos esses recados, vamos para o assunto que nós trabalharemos na aula de hoje, que é América, século XIX. E quando se fala em América, é impossível de não se falar em Estados Unidos. Então, a gente vai trabalhar com os Estados Unidos, a expansão, a guerra civil e o pós-guerra civil, durante este período de longo crescimento da história estadunidense. E como eles, né, deixam de ser uma antiga colônia da Inglaterra, primeiro para se transformar numa potência regional e depois começar ali o Império a ganhar asas para dominar, para pelo menos, né, manifestar suas vontades para várias outras regiões do mundo. Então, é isso. Dado esse monte de recados, vamos aqui para um compartilhamento de tela e começar a nossa leitura da aula de hoje, que é o tema América, século XIX. E, meninos, por que, que estudar os Estados Unidos no século XIX? Porque eles se tornaram uma grande potência a partir é, dessa projeção e de uma soma de fatores que envolve, né, diplomacia, guerras e dinheiro. A forma que eles conduziram a diplomacia e as guerras levou ao dinheiro. Bom, vou pedir para começar, como sempre, Luiz, por favor, quebre o nosso galho aí. Leia para nós até etapas de conquista do Oeste. Até, fazendo favor. América, século XIX. A conquista do Oeste. Dinheiro, diplomacia e guerra. O imaginário da fronteira. Fronteira dinâmica. Significa que elas estavam em constante deslocamento durante a primeira metade do século XIX. Imaginário da fronteira e consolidação do nacionalismo republicano dos Estados Unidos.
cadeia montanhosa dos Apalaches, deslocamento às margens do rio Mississippi e chegada ao Oceano Pacífico. Transformação do Oeste em uma metáfora. Fatores motivantes da conquista: aumento da produção de alimentos, criação de gado e procura de metais preciosos. Novas terras nos territórios além Apalaches. Então, vamos começar aqui pelo seguinte: o projeto de expansão dos Estados Unidos, dos Estados Unidos, ele já existia antes de existir os Estados Unidos. Ué, Franz, mas como assim? Quando os colonos ingleses, ainda reunidos nas 13 colônias, eram colônias, eles já possuíam um desejo de expandir terras, de colonizar, de ocupar terras além do rio Mississippi. Então, ou seja, né, mas esse desejo, essa vontade, era freada em parte pela ação metropolitana, que para garantir acordos na Europa, acabava por não permitir esse ímpeto de conquista territorial que os colonos já possuíam antes mesmo deles formarem um país unido, antes mesmo deles juntarem aquele bloco de colônias. Logo, né, já no início do século XIX, na verdade, com a própria guerra de independência, com a vitória dos Estados Unidos na guerra de independência contra a Inglaterra, os Estados Unidos já começam com um pequeno território muito próximo ao Mississippi, o rio Mississippi, e com desejos expansionistas. E aí vem, como o Luiz acabou de ler para nós, primeiro, o que é uma fronteira? Uma fronteira é um lugar de divisão entre regiões diferentes, municípios, estados ou países. Então, isso é uma fronteira. E, geralmente, as fronteiras são coisas estáticas. Então, por exemplo, né, a fronteira, vamos dizer, uma próxima a nós aqui, de Manhuaçu a Pequi, de Manhuaçu não, de Minas Gerais ao Espírito Santo, ela é a mesma desde que eu me lembro, a primeira vez que eu fui em Guarapari, na praia, em 1990. Então, ou seja, tem 30 anos que ela é do mesmo jeito, fora os que eu não lembro. Então, aqui, ou seja, né, o que eu quero destacar? Uma fronteira geralmente é algo estático. Você determinou um fim, fala assim, olha, aqui termina o meu país e aí começa o seu, geralmente você não fica mudando de lugar, não. Entretanto, nos Estados Unidos, do século XIX, nós poderíamos falar que ela era dinâmica. Então, para eu colocar no chat aqui, para vocês não esquecerem, meninos, a fronteira... Ai, que carambolas. A fronteira estava aonde os interesses políticos se encontravam. Então, era... E aí, meninos, esses interesses políticos muitas vezes acabaram por estar em constante movimento. Primeiro, num plano de expansão para o oeste, e depois aonde estivessem os interesses dos Estados Unidos. Agora, dentro daquela expansão para o oeste, quais eram os motivos, né? Mais alimentos, criação de gado e procura de metais preciosos. Então, os motivos que levaram os Estados Unidos, né, de 1787, que é o ano aqui da Constituição e tudo mais, né, até 1850 se expandirem e aumentarem muitas vezes o seu território, aumentarem de tamanho várias e várias vezes, né, ligando a costa do Atlântico com a costa do Pacífico, estavam relacionados, então, como nós já vimos, né, ao aumento da produção de alimentos, a criação de gado e a procura de metais preciosos. Então, ou seja, foi uma ocupação aos poucos, ou seja, os Estados Unidos não aumentaram, né, não chegaram ao oeste uma vez, não, mas foi uma ocupação rápida, em 60 anos, em menos de 60 anos,
esse projeto já estava terminado. E muitas vezes por guerras, mas outros por acordo de paz. Enfim, teve de tudo nessa expansão. Então, né, só para colocar a expansão para o Oeste envolveu acordos de paz e guerras que atendessem aos interesses dos Estados Unidos. Gente, então vamos ver até mesmo a datação no qual ocorreu a anexação de vários territórios durante essa expansão para o oeste. Vamos lá, então. Espera aí. Luiz, pode ler para nós, fazendo favor, até Destino Manifesto? Ocupação gradativa e não linear. Intervenção de potências europeias, presença de mexicanos e povos nativos. 1803. Compra da Louisiana por 15 milhões de dólares. Flórida foi adquirida por 5 milhões de dólares. 1819. Oregon e fronteira norte negociados com a Inglaterra. Texas, Novo México e Arizona anexados junto ao México. Autorização do governo mexicano no Texas e ação do general Santana. Tratado de Guadalupe Hidalgo. É isso mesmo, do jeito que você fala, Lê. Então, obrigado. Imposição dos Estados Unidos junto ao México, no qual os mexicanos eram obrigados a ceder as regiões da Califórnia, Nevada, Utah e Novo México. Corrida do ouro e crescimento demográfico. Construção de ferrovias transnacionais. Destino Manifesto. Até aqui. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente fica só com a questão das datas. Meninos, isso muito provavelmente, pelo menos essa parte, quando foi comprada a Louisiana, quando foi comprada a Flórida, o Oregon e tudo mais, isso provavelmente não vai cair no Enem. É só para a gente saber e fazer uma ligação com outros movimentos que estes sim podem ser cobrados. Então, como eles chegaram à costa oeste? Lusiânia. O que quer dizer Lusiânia? Quer dizer terra do rei Luís. Rei Luís, logo então, isso era de onde? Isso era da França. Esse território, a Lusiânia, era um território francês, negociado durante o período napoleônico na Europa, no qual Napoleão precisava de recursos para sustentar os soldados e vendeu a Lusiânia por 15 milhões de dólares na época, que era muito dinheiro. Meninos, eu já procurei esse valor corrigido. Atualmente eu nunca consegui encontrar. Então, sempre que eu trabalho com essa parte, com essa expansão para o oeste, né, eu procuro valores atuais no qual os Estados Unidos pagaram pela Lusiânia. Eu não consigo encontrar um site, um grupo que faz essa conversão. Mas, enfim, era muito dinheiro para aquele momento. Assim também como foi comprada a Flórida. Essa foi comprada junto à Espanha por 5 milhões. 3 vezes menos que a Lusiânia, mas um território também muito menor do que a mesma Lusiânia, né? A Flórida foi comprada junto à Espanha. O Oregon e a fronteira norte negociados com a Inglaterra. Então, ou seja, né, os Estados Unidos pagam um valor também, mas negociam equipamentos, acordos comerciais e outros mais com a Inglaterra. O processo de guerras, 2 grupos que sofreram com guerras nesse processo de expansão foram os grupos indígenas e foram os mexicanos. Sobre os grupos indígenas eu falo daqui a pouco, mesmo porque esses territórios, né, Lusiânia, Flórida, Oregon, eram ocupados por tribos indígenas. Então, ou seja, eles sofreram bem
com essa ação, né? Cada nova conquista, eles vão empurrando índios para reservas cada vez menores, além, né, de matar búfalos, e impossibilitando uma melhor qualidade de vida dos indígenas e reduzindo e muito a população indígena mesmo. Agora, o caso do México é bem resumido numa frase de um cardeal mexicano do século XIX, que dizia o seguinte: pobre do México, tão longe do céu e tão perto dos Estados Unidos. Então, ou seja, né, o que essa frase mostra? Mostra como a ação imperialista dos Estados Unidos sobre o México foi forte. E aí, onde hoje nos Estados Unidos são, né, os estados do Texas, Novo México, Arizona, Califórnia, Utah, Nevada, todas essas regiões já pertenceram ao México. Pertenceram ao México até a década de 1840. E foram perdidos, né, perdidos por essa guerra, a guerra México-Estados Unidos. Mexicano-Estados Unidos. Então, agora esqueci o nome dela tem um nome de um santo, agora esqueci mesmo, gente, saiu da minha cabeça. Que terminou com esse tratado. Mas como a guerra começou? Meninos, assim que o México se torna independente da Espanha, o México era extremamente vazio, ou seja, né, uma população muito pequena. E ali, né, você tem o território do Texas, que é um território mexicano. O governo dos Estados Unidos pede uma autorização para povoar esse território com estadunidenses. E aí, né, os estadunidenses começam a ir para essa região com cada vez mais fôlego, com cada vez mais força. Chega um determinado momento que o Texas não quer mais reconhecer a autoridade dos Estados Unidos, do México, e proclama a sua independência. Então, ou seja, né, fala assim, não, o estado do Texas se torna um estado independente. E aí o que ele vai fazer? Ele se torna um estado independente e o México vai mandar tropas para lá. Quem estava lá? A população dos Estados Unidos. E aí o governo dos Estados Unidos manda tropas também para lá, vem as guerras, né, sucessivos confrontos. O México é derrotado, perdendo esses territórios: Califórnia, Nevada, Utah, Novo México, Arizona. Então, né, e estava terminada ali a expansão para o oeste. Então, ou seja, né, termina ali com o Tratado de 1850, o Tratado de Guadalupe-Hidalgo, 1848 e 1850, 2 anos de debate sobre esse acordo de paz, o crescimento territorial dos Estados Unidos. E atualmente, né, fronteira dentro do imaginário americano era o lugar no qual se encontra os interesses dos Estados Unidos. Meninos, qual foi a última? E aí uma pergunta que eu faço, né? Qual foi a última fronteira conquistada pelos Estados Unidos, não fronteira territorial, mas fronteira quando se fala no imaginário, onde eles já chegaram? Palavrinha com 3 letras. Na Lua? Exatamente. E a próxima, eles pretendem que seja Marte. Outro ponto importantíssimo aqui também, ferrovias. Muito bom, Luiz. Ferrovias foram fundamentais para a ligação entre as mais diversas regiões do país. Então, né, eu tenho uma frase que eu gosto para resumir o que se passou nos Estados Unidos, que diz o seguinte, né? O Oeste cresceu no trilho do trem. O que essa frase significa? Significa que o trem foi um veículo de extrema importância para a interligação das mais diversas regiões e ele possibilitou a conectividade
dentro desse enorme território. Então, ou seja, meninos, pensa você. Hoje em dia, né, nós vamos do norte do Brasil para o sul do Brasil com poucas horas de avião. Mas naquele momento, para você conectar regiões tão distintas, povos, produtos, levar notícias e outras coisas mais, era necessário o que existia melhor no campo de transportes. E o que existia de melhor no campo dos transportes no século XIX? Era o trem, transportando cargas, transportando alimentos e transportando pessoas. Então, por isso que, e meninos, a ideia era, a cada novo lugar conquistado, a ferrovia chegava. Então, ou seja, né, chegou num ponto que eles começaram, já quando ganharam a Califórnia do México, né, na guerra aqui, a guerra americano-mexicana, eles foram construindo uma parte da ferrovia pela Califórnia e outra parte da ferrovia já vinha lá desde o início da expansão para o oeste. Chegou numa região próxima ao Texas, essas duas linhas se encontram e o país estava conectado de leste a oeste, possibilitando, né, que os estadunidenses pudessem se conhecer. Outro ponto importantíssimo também foi a corrida do ouro. Gente, o que vai acontecer nessa corrida do ouro? Ouro foi descoberto na Califórnia pouco tempo depois que ela foi tomada, foi ganha, com todas as aspas do mundo, ganha do México nessa guerra. Então, ou seja, desconfia-se hoje em dia que os Estados Unidos atacaram ali o México em prol do Texas e tudo mais, interessados no estado do Texas também, mas também de olho no ouro californiano, que eles já sabiam da existência, que eles já tinham ali sondado, já tinham visto ali alguns vestígios, e eles pensavam assim, opa, aqui deve ter mais. E foi batata, tinha mesmo. O que acontece? Começa uma corrida do ouro que atrai cada vez mais pessoas para o oeste. Então, ou seja, né, com qual ideia? Com a ideia da riqueza instantânea. Achei uma pepita de ouro, eu estou rico. Não precisa de fazer mais nada. Não é bem assim, não, né? Mas isso acabou levando a um crescimento demográfico muito grande nos Estados Unidos. Outro fator também, meninos, lembre-se disso, isso é fácil lembrar. Qual foi o país no século XIX que mais recebeu imigrantes em todo o continente americano? Justamente os Estados Unidos. E era uma migração só europeia? Não. Então você tem italianos, alemães, espanhóis, em menor número até portugueses, mas tirando isso, chineses, indianos, japoneses. Então, né, esses grupos vieram para fazer a América. Ou seja, né, os Estados Unidos, com esse grande território, precisavam de pessoas. E abrem, na verdade, eles nem abrem, eles escancaram as suas portas para a imigração. Então, só um dadozinho curioso para vocês, meninos. Os 3 países que mais receberam imigrantes no continente americano no século XIX. Estados Unidos, em primeiro lugar, disparado. A Argentina também teve uma fortíssima presença europeia e o Brasil. Então, mas o Brasil ainda atrás da Argentina. Então, aqui, gente, e curioso, né? O Brasil passa a receber mais migrantes justamente quando as fronteiras nos Estados Unidos acabam por se fechar. Então, ou seja, né, quando as leis de imigração se tornam um pouco mais restritas nos Estados Unidos, a partir do 1883, 1884. Aí os imigrantes buscam novos lugares, né? E um desses lugares acaba sendo o próprio Brasil. Bom, gente, vamos lá para o Destino Manifesto. Presta atenção nisso aqui. Luiz, pode ler para nós, fazendo um favor?
até promulgação da lei Noroeste. Espera só um minuto, estou me localizando aqui. Deixa eu tentar te ajudar aqui. Destino Achei. Manifesto. Achei já. Destino Manifesto. Doutrina que afirmava ser o destino dos Estados Unidos submeter ao seu domínio toda a América do Norte, inclusive as ilhas ao largo da costa. Acesso a mercadorias da China e do Japão, via oeste. Caminho para o Golfo do México e Mar das Antilhas, via Flórida. Pregação de uma superioridade moral e política. Os índios, obstáculo na marcha para o oeste. Vai continuar? Não, até aqui mesmo. Em primeiro lugar, vamos fazer uma pequena comparação. Luiz, se você souber, abre seu microfone e responde. Qual foi o povo escolhido por Deus para guerrear e viver na Terra Santa, na Canaã? Vamos pegar aqui os seus conhecimentos históricos de Antigo Testamento e tudo mais, Luiz. Ai, cara, agora não lembro muito bem, não. Alguém sabe, gente? Pode colocar no chat também. Olha só, e depois eu vou mostrar a referência. Volto a repetir. Qual foi o povo escolhido no Antigo Testamento para habitar Canaã? Vocês não estão entendendo a minha viagem, né? Mas hoje eu vou explicá-la. Meninos, assim como Deus... vamos ver aqui. O povo hebreu, exatamente, Daniela. O povo hebreu, assim como Deus escolhe Israel para habitar na Canaã, no século XIX, Deus, esse mesmo Deus, escolhia os Estados Unidos para habitar o Oeste, expulsando dali mexicanos, expulsando dali índios. Então, né, ou seja, assim como, né, os hebreus foram o povo escolhido para morar em Canaã e expulsando de quem estivesse, os Estados Unidos eram o povo, era nova Israel, era nova, em busca da nova Canaã, que eram as terras do oeste. Então, ou seja, do mesmo jeito que Deus deu desígnio para os hebreus habitarem a Canaã, esse mesmo Deus dava a missão para os Estados Unidos povoar aquelas terras do oeste. Esse é o destino manifesto. Então, ou seja, né, isso foi dado por Deus, não foi dado por homens e tudo mais. Então, o que você faz com índios? Mata-os. O que você faz com mexicanos? Os expulsa dali. E assim você vai marchando pelo oeste, no qual, né, as leis vão acabar financiando, favorecendo esse desígnio sagrado. Então, ou seja, né, o Destino Manifesto era essa doutrina, esse ensinamento que afirmava, né, que os Estados Unidos deveriam submeter os povos do Oeste ao seu domínio, ao seu poder. E quem deu esse direito? O próprio Deus. Bom, pesado, né? Mas e muita gente lá acredita nisso até hoje. Vamos lá, então, para terminar essa partezinha, né? A promulgação da lei Noroeste. Luiz, pode ler para nós até a Guerra de Secessão. Promulgação da Lei Noroeste, 1787. Determinava que quando um território com mais de 60 mil habitantes livres poderia ser incorporado à União. Colonos de fronteira. Primeiro grupo de caçadores. Segundo grupo de caçadores e fazendeiros, especuladores. E terceiro grupo formado por comerciantes, médicos, operários, entre outros. Grupos indígenas seminômades. Modo de vida incompatível e intensos conflitos. Homestead. Lei que dava 160 acres. Acres é um pedaço de terra. Acres de terra aos cidadãos
que a ocupassem por 5 anos. Resistências pelos Peles Vermelha, esses nomes eu não sei falar. Sioux e Cheyennes. E e criação de reservas indígenas. Lei Davis, fim Davis. da propriedade tribal e cessão de um lote individual a indígenas. Então, gente, olha só, como eu mesmo falei, né, o desejo de expansão dos Estados Unidos, ele já existia desde o período colonial, antes de serem Estados Unidos mesmo. Pois, como eu mesmo falei, gente, olha só quando ficou promulgada essa lei Noroeste, em 1787, no ano que a primeira Constituição, primeira e única Constituição dos Estados Unidos terminou de ser elaborada. E aí, gente, nós temos o papel, né, dos peregrinos, né, ou também chamado dos colonos de fronteira. O primeiro aqui foram dos caçadores, ou seja, porque os caçadores eram os mais rústicos, eram os mais, digamos assim, né, entre os outros, os mais selvagens, aqueles preparados para o confronto com os nativos, aqueles preparados para matarem ou para morrerem, independentemente das circunstâncias. Uma vez que o primeiro grupo, o grupo de caçadores, já havia feito esse trabalho de abertura, de diminuição das populações indígenas e tudo mais, vinha o segundo grupo, com outra leva de caçadores, mas também com fazendeiros e especuladores. Ou seja, né, um grupo agora já para preparar a terra para que a mesma possa produzir. E aí o terceiro grupo que fecha essa ocupação é formado por comerciantes, médicos, operários, entre outros grupos. Então, e aí, meninos, para quê? Para dar um dinamismo econômico para essas novas regiões dominadas. Então, os caçadores abrem o caminho. Os fazendeiros especuladores vão lá e montam a propriedade e começam uma pequena produção. Uma vez que o território está pacificado, chegam os outros grupos para levar crescimento para essa mesma região. E aí, gente, quem sofreu com isso? Os grupos indígenas. Então, você tem ele sofrendo várias vezes, né? Mas eu destaco duas vezes aqui. Primeiro, durante essa expansão para o oeste, era uma prática, né, o extermínio de búfalos. E o búfalo era um animal muito importante para o indígena. Ele oferecia o couro, ele oferecia a pele. O indígena ali tinha um contato com o búfalo, né, um contato muito diferente com o que nós temos com os animais que nós usamos. Então, né, para transporte, para uma série de coisas. E aí a grande dizimação de búfalos deixou os grupos indígenas em dificuldades. E o segundo foi o próprio choque cultural, social e outros mais entre os indígenas e os colonos de fronteira. Esse choque trouxe doenças, esse choque trouxe mortes, e aí a cada nova expansão para o oeste, os indígenas iam sendo fechados em reservas que acabaram por ficar cada vez menores durante essa expansão e que foram, digamos assim, estabilizadas, entre aspas, estabilizadas só no final do século XIX, depois que já haviam perdido quase todas as terras pensáveis e prováveis para esses colonos de fronteira. Outra situação, meninos, de fundamental importância foi o que o Luiz deu para nós aqui, né, o Vomistia de Act. Traduzindo aqui, seria ato patriótico. Meninos, e aí vamos fazer uma diferença. No Brasil, vocês devem ter estudado a lei de terras com a Maiara. O que foi a lei de terras? Só para eu recapitular, né? A lei de terras foi a lei instituída pelo governo brasileiro que determinava a legalização da posse da propriedade privada. Então, ou seja, quer terra, paga por ela. Então, mas não tem ninguém usando essa terra. Vamos supor, eu cheguei aqui no assunto, não tem ninguém usando essa terra. Não tem problema não. Quer terra, paga por ela.
Então, ou seja, você impedia determinados grupos de ter posse dessa terra. Você inibia a ação de um escravo, de um negro liberto, para que ele pudesse, né, expandir, começar uma pequena criação, e você fazia com que ocorresse concentração de terra, que é um problema que o Brasil enfrenta até os dias de hoje. Nos Estados Unidos aconteceu o contrário. Quem saía lá de Nova York, quem saía lá de Boston, quem saía lá de Delaware, entre outros lugares, de Nova Jersey, entre outros lugares, e rumasse para o oeste, por exemplo, ele chegou numa determinada região e falou assim, quer saber, por aqui eu fico. Vou criar minhas galinhas, vou criar meus porcos, vou criar minhas vaquinhas e vou ficar por aqui. Aí ele ficou 5 anos nesse lugar e falou assim, opa, agora a terra é sua. Então, ou seja, né, enquanto aqui, né, mas você não precisa pagar pela terra? Não, você já está cuidando dela, você já está gerando riqueza nela, você já está transformando ela para o bem da sociedade estadunidense. Então, o Homestead Act funcionou muito bem para os colonos. Agora, para os índios ela foi um desastre, porque ela incentivou pessoas a ir para reservas indígenas, essas reservas indígenas foram sendo pulverizadas e os índios acabaram sendo expulsos para outras regiões. É isso que basicamente aconteceu. Bom, outro ponto importantíssimo, né, para terminar essa parte aqui, nós temos a Lei Davis, né, que determinava o fim da propriedade tribal e cessão de um pequeno lote individual indígena, ou seja, um pequeno, muito mísero mesmo, perto das terras que eles possuíam antes antes dessa expansão para o oeste. Então, ou seja, foi aquele prêmio de consolação mesmo, fazendo com que os indígenas hoje em dia nos Estados Unidos fiquem muito mais na memória do que na vida das pessoas, né? Então, gente, esse é o quadro de expansão para o oeste. E o que a expansão para o oeste escondia, né? Colocando aqui, meninos, o que a expansão para o oeste, vamos dizer assim, retardou, né? Retardou. Pergunta. Os conflitos ideológicos entre o norte e o sul. Então, aqui, meninos, conflitos ideológicos que vinham de qual período? Do período da colonização. Você tem as colônias do norte e as colônias do sul. As colônias do norte mais com uma mentalidade desenvolvimentista, a partir de incentivo à produção, comércio, e as colônias do sul com uma mentalidade mais agrária, com produção para o mercado externo. Então, enquanto eles estavam expandindo para o oeste, esses choques acabaram por ser evitados. Então, ou seja, depois a gente discute se tem escravidão ou não. A gente tem que dominar o México, a gente tem que ganhar a guerra do México, a gente tem que dominar o Texas, tem que dominar a Califórnia e tudo mais. Então, né, enquanto a expansão para o oeste ocorria, o que nós tínhamos uma diminuição dessas tensões entre norte e sul. Terminou a expansão para o oeste, pouco tempo depois veio a guerra. Meninos, para entrar no outro link, viu? No link de 2031. Deixa eu marcar aqui.